Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a essa sessão da tarde, né, referente aos programas institucionais de modernização do ensino de engenharia, que é promovido pela CAPES e pela Fulbright. Então, a dinâmica vai ser, primeiro, a gente vai fazer 4 apresentações de 15 minutos cada um, algumas das instituições, porque são 8 no total. Depois nós fazemos uma sessão de perguntas, depois um intervalo de 15 minutos e mais uma rodada com as outras 4 instituições. E a gente pediria que quem desejar fazer perguntas siga mais ou menos o procedimento que foi adotado anteriormente, que é de entregar o crachá. Vanderly, se eu estiver falando errado, você me avisa, mas é entregar o crachá para o pessoal que está dando o apoio, né? E eles identificam a pessoa, e aí a gente vai dando andamento às perguntas. Tudo bem? Pode ser assim? Tá ok? Então, nós vamos dar início, tenho o prazer de dar início, né? Quem vai iniciar, acho que a apresentação é a Unicinos, né? A Amanda vai começar a apresentação. Então, Amanda, por favor. Boa tarde, então. Então, a Unicinos vai apresentar, então, o seu projeto, né, que a gente chama hoje de PMG, né, que é o Programa de Modernização da Graduação, e cada curso, então, tem o seu PIM, né, o seu Programa Institucional de Modernização. Então, eu sou a professora Amanda, da Unicinos, eu sou professora e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, e junto com o professor Uziel, que é o coordenador do curso de Engenharia Civil, a gente vai apresentar o projeto, porque o nosso projeto foi associado, então, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Contextualizando um pouquinho, então, né, o nosso projeto ele tem, então, o curso de Engenharia Civil como curso prioritário, né, demandante do projeto, e o curso de Engenharia Ambiental associado, justamente em função da relação das áreas, né, que a gente tem dentro da Engenharia Ambiental, uma relação com a Engenharia Civil, principalmente na área de saneamento. E o curso de Engenharia Civil da Unicinos é um curso de 40 anos, né? A Engenharia Ambiental é um pouco mais recente, vai fazer 10 anos no ano que vem. E junto com isso a gente tem um programa de pós-graduação em Engenharia Civil, que é um programa cuja área de concentração é gerenciamento de resíduos. Então a gente tem uma forte articulação entre os cursos, já na pesquisa, né? E na graduação, através de algumas atividades acadêmicas que a gente compartilha. Então foi bastante oportuno nesse momento colocar o projeto com esses 2 cursos, né? O que nos motivou, né? Quando a gente quando surgiu a oportunidade de participar desse edital, a Unicinos já vinha num processo de pensar num novo currículo, né? E então a gente considerou dentro dessa construção a melhoria contínua do processo de ensino, né? Como o Vanderly colocou ontem, né, que é um processo contínuo, é um ciclo que a gente tem que estar sempre avaliando, práticas curriculares mais próximas aos desafios de trabalho, aprofundamento da experiência no ecossistema Unicinos. Eu não sei quem já conhece aqui o nosso campus em São Leopoldo, agora a gente já tem o campus Porto Alegre, né, mas o nosso campus São Leopoldo a gente chama de ecossistema porque realmente é um ambiente que favorece muito o processo de aprendizagem fora da sala de aula, né. Então a gente tem uma série a gente tem o parque tecnológico, temos os institutos, o próprio campus, né, eu digo para a engenharia ambiental é super válido, porque a gente tem estação de tratamento de esgoto, a gente tem central de resíduos, então é um ambiente que a gente define como ecossistema, né. E a integração ensino, pesquisa e extensão. Então isso foi o que motivou já lá em 2017 a Unicinos a pensar em novos modelos, em novos currículos, né. E hoje alguém aqui colocou na sessão anterior a questão da infraestrutura, né, de estarmos pensando em atualização de currículo numa infraestrutura antiga, né. E o que aconteceu nesse momento, né? A universidade ela fez essa mudança de uma forma institucional. Então isso foi interessante porque foram definidos alguns cursos que entrariam já nesse novo modelo de currículo, não só considerando os cursos de engenharia, né? Então a gente sabe que então a área da engenharia ela tem suporte de outras áreas
E esse processo ocorreu não só nas engenharias, mas em todas as áreas da universidade. Isso, então, reforça e qualifica, né, que essa mudança ocorra de forma eficiente. Então, dos cursos de engenharia, que nós temos 15 cursos na universidade, 5 cursos já foram pensados em 2018, nesse novo modelo de currículo. E isso coincidiu com o edital. Então, quando surgiu a oportunidade de participar do PMG, nós já estávamos com todo esse processo construído, esses novos currículos já elaborados, né, e que começariam a ser implantados agora em 2019. Então, aqui só mostrando então, essa relação engenharia civil e engenharia ambiental, como eu coloquei antes, que se fortalece em função de um programa de pós-graduação, né. O objetivo, então, do nosso projeto é implementar um novo modelo de graduação flexível e personalizado, que extrapola a visão disciplinar e os limites da sala de aula em uma trajetória formativa continuada e integrada à realidade. Alguns destaques dos objetivos específicos, né, que também, dentro dos cursos de engenharia, a gente também usufruiu das discussões que já se faziam em relação às DCNs, né, lá em 2017. Então, no caso dos currículos de engenharia, isso já foi muito considerado dentro dos novos currículos. Então, parceria com empresas do setor produtivo e com os nossos institutos tecnológicos, a integração de projetos alinhados à solução de problemas e ações empreendedoras. Aqui, né, acompanhamento individualizado através do portfólio de cada aluno, né, que o aluno vai construindo ao longo da sua trajetória. Fortalecer as relações com instituições americanas em função da parceria CAPES-Fulbright, né? E desenvolvimento de competências necessárias para a atuação desse egresso que a gente quer colocar no mercado de trabalho. Dentro do nosso novo modelo, né, do nosso currículo, o que a gente colocou hoje, o que a gente tem dentro do nosso currículo que foi já planejado e está sendo executado, né? Subsidiar um modo de ser profissional premiado pelos valores institucionais da universidade. Então, a Unicinos ela tem todo um DNA jesuíta, né, que fortalece esses valores que a gente quer que o nosso perfil de egresso tenha, né, isso se fez. Formação sólida, comprometida com a comunidade local, atender desafios do futuro da profissão e personalização da jornada acadêmica de acordo com seus interesses. Então, aqui um pouquinho dos nossos institutos, nosso parque tecnológico, né, as nossas metodologias que a gente utilizou dentro desse planejamento, né? Então, espaços colaborativos, desenvolvimento de parcerias, espaços distintos de aprendizagem, não só sala de aula, aprendizagem investigativa para soluções reais e a questão da postura, né? Sempre aquela postura crítica, investigativa, empreendedora, colaborativa. Então, aqui é um pouquinho de como esse currículo foi construído, né? A partir de propósito pessoal, competências do futuro, competências da área, competências do curso, e as trilhas de formação. Então, o que a gente tem na engenharia civil? A gente já tem, então, o primeiro semestre, que aconteceu em 2019-1, o segundo semestre, que está acontecendo agora em 2019-2. Esse material está no site da Unicinos, quem quiser acessar o site e ter acesso a esse novo currículo. E aqui a gente dá uma ênfase bastante grande às ferramentas, né, de aprendizagem, não que uma disciplina não possa usar todas as ferramentas, mas existem uma definição preponderante de alguma ferramenta em relação a alguma atividade acadêmica, né? Então, o aluno ele consegue enxergar onde que ele vai ter, por exemplo, mais saídas de campo, mais práticas laboratoriais, né? Isso já está definido no currículo. Passo para ti, Zé, um pouquinho. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Ziel e, como a Amanda falou, hoje eu sou coordenador do curso de Engenharia Civil da universidade, da instituição. Nós temos dois polos, um em São Leopoldo, outro em Porto Alegre. E, recentemente, o curso de Porto Alegre está em implantação. Estamos aí no 7º semestre, fazendo oferta do 7º semestre, mas já com a oferta desse currículo novo. Eu vou voltar um pouco aqui, rapidinho, porque não tem tanto tempo. Essa é a proposta, a nova formatação gráfica do currículo, né?
onde eu tenho disciplinas específicas de curso já de primeiro semestre. Então, o ingressante já se depara, inclusive com problemas de engenharia, né? Tem as disciplinas de compartilhamento de área. Então, tu imagina ali que tem fundamentação básica em termos de cálculo, física, desenho, né? A capacidade de se expressar graficamente, oralmente, escrita, matematicamente, fisicamente, etc. E algumas atividades acadêmicas assim que vêm com o viés de formar as competências de um egresso que a gente quer para o futuro. Aí tem um ideal, né? Definir no ingressante qual é o propósito de vida dele, qual é o propósito pessoal e qual é o propósito profissional que ele tem na medida que conclui esse curso. Uma outra característica, ainda dentro desse formato, né, a gente propôs aqui uma coluna de certificações progressivas. Por exemplo, né, eu vejo lá a indicação de um subíndice C1 como sendo uma competência, uma certificação que ele vai acumulando ao longo do curso, e na medida que ele conclui todas essas atividades acadêmicas que são, entre aspas, pré-requisitos para essa certificação progressiva, ele acaba adquirindo um perfil, né, quase que um mini currículo, já se apresentando para o mercado de trabalho como competências já desenvolvidas, né, com todo o cuidado aí de respeitar as atribuições e as responsabilidades profissionais. Aqui tem uma outra característica dentro desse formato do novo currículo, que é a proposição de projetos orientados em algumas atividades específicas. Voltando ainda para o desenho anterior, tem uma disciplina de primeiro semestre, em que ela tem uma atividade acadêmica de 4 créditos, né? Ela é fundamentalmente teórico, analítica, fundamentação de base, ao mesmo tempo que corre do lado dela uma atividade acadêmica de projeto orientado, um pré-requisito, uma atividade predominantemente prática, onde o aluno ele problematiza, usa e faz uso de todo o ferramental que ele adquiriu numa disciplina dessa mãe, digamos assim, né? E essas atividades, em conjunto, promovem ou fomentam a geração de um portfólio. O aluno, na medida que ele vai percorrendo a sua trajetória acadêmica, ele vai acumulando subsídios, objetos de estudos que serão posteriormente utilizados em atividades acadêmicas que vêm posterior, né? Qual é o propósito desse projeto orientado? Na verdade, agregar 4 valores que a gente acha importante para que o aluno se aproprie e crie responsabilidade sobre aquilo que ele está adquirindo. Uma crescente complexidade na medida em que ele vai evoluindo, promover um relacionamento entre atividades acadêmicas, entre cursos, inclusive, associar teoria e prática de maneira imediata, e não necessariamente teoria e prática, ou prática e teoria, né? Isso depende muito de como o professor conduz isso, e dar um pouco mais de profundidade sobre os conhecimentos que ele está adquirindo e preparando ele para um universo um pouco mais à frente, a médio ou longo prazo dentro do curso. A etapa agora, a gente está no segundo semestre de 2019 com um semestre já executado. Nós já executamos o primeiro semestre dessa graduação modificada e já temos alguns indicadores, ou pelo menos estamos definindo melhor que indicadores nós vamos avaliar para que se faça uma retroalimentação, né? Ou seja, o que é que está bem manter e o que é que está mal precisar corrigir. Como exemplo de algumas atividades acadêmicas, nós temos aqui uma atividade acadêmica pensamento computacional. Ela é uma disciplina que trabalha a competência do profissional do futuro, não necessariamente específica de curso. E já temos, inclusive, alguns exemplos de metodologias aplicadas dentro dessa disciplina. Sala de aula invertida, uso de jogos analógicos, promover, ainda que de maneira offline, o pensamento de criação de algoritmos e programação como uma questão sistêmica, passo a passo, né? Compartilhamento de solução entre colegas. E tem um detalhe, essa é uma atividade acadêmica que não necessariamente é só aluno de engenharia. Pode ser aluno de qualquer curso que esteja dentro dessa graduação pró, ou essa graduação, esses 21 cursos de graduação sobre esse modelo. São fotos, exemplos, criados pelo professor, dinâmicas de jogos, sala de aula bem fora do padrão tradicional que a gente está acostumado. E quando se promove essa heterogeneidade com outros cursos, a gente consegue enxergar a visão de um aluno que não é racional como um aluno de engenharia, né? Isso permite essa flexibilidade. Aqui eu gostaria de fazer um destaque bem especial. Isso são salas do novo prédio da Unicinos em Porto Alegre. Esse prédio foi construído em 2017 e ele já foi construído sobre essa concepção de uma sala de aula modificada. Mobília, ambientes, infraestrutura,
A mobília ela é versátil, as cadeiras têm rodas, as mesas têm rodinhas. Não existe a trincheira professor e a trincheira sala de aula, né? Normalmente a gente está no meio da sala de aula. As paredes, elas são interativas. Professor, eu tenho uma dúvida. Então lá, risca aí do teu ladinho na parede que eu enxergo daqui, ou eu vou até aí, consigo evoluir de maneira paralela com outro grupo que tem uma dúvida em outro lugar. Mas se existe uma horizontalidade dentro da sala de aula. Então aqui são alguns exemplos de algumas atividades. Existe uma outra atividade acadêmica, desenvolvimento pessoal profissional, e ela acontece ao longo do curso, né, ao longo dos 2 semestres. No primeiro semestre, ela tem como uma ênfase principal a colaboração, onde se trabalha quem sou eu, o aluno se enxerga, depois eu estou no meio de quem, ou seja, quem é meu entorno, e como se trabalha isso de maneira coletiva. Desde o começo, uma colaboração entre alunos, né? Há o propósito de não trabalhar individual, e sim de maneira coletiva. Disciplina de expressão gráfica, né? Aqui, onde os alunos conhecem uma outra maneira de se expressar graficamente. Sabe aquele ditado do Zé, eu não entendi, e a gente usa aquele jargão de quer que eu desenhe? Então, assim, o uso da expressão gráfica como uma maneira de explicar ou criar uma outra metodologia, e não necessariamente para desenho técnico ou desenho arquitetônico, né? Claro, e aqui tinha o viés, de fato, para desenho arquitetônico, mas não necessariamente. O uso de recursos eletrônicos, projeção exatamente na parede, onde o aluno trabalha os elementos do desenho, né, e não necessariamente o sistema tradicional, prancheta e régua, e aí o uso de projeção em parede. Uma outra disciplina, cálculo diferencial, e aqui se trabalhou fortemente com esse compartilhamento, onde os professores de cálculo são direcionados a problematizar, trazer problemas de engenharia nas disciplinas de cálculo, e não simplesmente a apresentação de um ferramental teórico-analítico. Cálculo diferencial, uma derivada, um limite, mas isso muito direcionado para problemas específicos da engenharia. Não necessariamente civil, mecânica, elétrica, etc., ambiental e assim por diante. E uma outra atividade acadêmica, disciplina de desafios da engenharia, uma disciplina introdutória de primeiro semestre, e nesse momento o professor ele é condicionado a apresentar os desafios que o acadêmico tem em termos de seja bem-vindo a um ambiente universitário, quais são as suas atribuições como engenheiro. Obrigado, Daniel. Só aproveitando rapidinho, então. Desafios da profissão e como é que ele se insere dentro desse cenário. E uma outra disciplina, isso aqui que eu acho que é o mais interessante, uma disciplina de topografia georreferenciamento naquela configuração de disciplina de 4 créditos como disciplina de 2 créditos. E aqui gerando atividades bem diversificadas. Trago aqui a exemplo de aula no canteiro de obra. A aula é dentro de uma empresa que faz levantamento atrimétrico planimétrico, não necessariamente em sala de aula. Atividades práticas, tem coisas que realmente funcionam no nosso modelo tradicional que a gente não pode abrir mão. É uma disciplina prática de manuseio de equipamento e uso das performances do dispositivo, onde o aluno desenvolve sua própria aula e usa sua habilidade para explicar para um aluno que tem pouca habilidade. Visita em obra e explorando os ambientes da universidade. Como a própria Amanda falou, o ecossistema ele é propício para ser usado para todo e qualquer fim. É uma pena assim, o tempo já ter esgotado, mas a gente se coloca à disposição, inclusive, para fazer discussões complementares. Isso aí. Obrigado. Amanda, complementar mais alguma coisa? Isso aí, pessoal. Professor Antônio. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Heloísa Firmo, eu vou apresentar o projeto, o PIM-PMG, né, Programa de Modernização da Graduação da Engenharia Ambiental da FRJ. Pode colocar. Eu estou representando um grupo grande de pessoas que está participando dessa elaboração. A gente tem aluno envolvido, tem professores, tem a direção da Escola Politécnica, que tem aqui Márcio, a Cláudia, estão representando aí, e... Enfim, então, a coordenadora da Ambiental, que é a Mônica, está na missão, né? Está indo para a missão lá dos Estados Unidos, o Isaac também. Está aqui as pessoas que eu estou falando. Então, essa aqui é a equipe. Então, eu sou Heloísa, vou apresentar aqui para vocês. A minha apresentação é um pouco diferente, né? Assim, do grupo anterior. Eu vou dividir a apresentação, essencialmente, em duas partes. Numa primeira parte, eu vou destacar alguns aspectos da engenharia ambiental da FRJ que eu acho que são relevantes, e, em seguida, falar sobre os caminhos que a gente está percorrendo
nesse edital PIM-PMG. Então, a engenharia ambiental da FRJ hoje, né? A FRJ é uma universidade muito grande, na engenharia são, sei lá, 5.000 inscritos. Então, é uma universidade muito grande em termos de engenharia, acontece muita coisa. A engenharia ambiental é uma engenharia que tem 40 alunos por ano de entrada, então, ela mais ou menos uns 200 alunos que cursam engenharia ambiental na FRJ. Então, a concepção dela, original, como o curso estava formatado, né, são disciplinas básicas, introdutórias, impactos ambientais, causas, efeitos, ações de mitigação, gestão ambiental, técnicas de suporte e disciplinas de formação humanística. Então, essa assim, a estrutura tradicional, né, de um curso de engenharia, que foi como a gente fez originalmente. Vou destacar rapidamente alguns outros aspectos que eu acho que são importantes para a gente encaminhar aqui as mudanças que a gente está propondo. Disciplinas são compartilhadas por muitas unidades da FRJ, né, que é uma universidade muito grande. Então, tem estudo de biologia, geociências, saúde coletiva, matemática, física, escola politécnica, instituto de química. Então, tem várias unidades participando. Isso aí é para assim, dar uma ideia da dimensão, né? Um curso com uma gestão um pouco complexa. E dentro mesmo da escola politécnica tem muitos departamentos, né? Esses departamentos aqui, expressão gráfica, enfim, engenharia civil, a COP, planejamento energético, e aqui o DRIMA, Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, que é o que tem mais disciplinas, é o departamento onde eu estou lotada. Eu fui coordenadora da ambiental durante um tempo. E aqui também um outro aspecto importante para a gente destacar é a internacionalização. É um curso muito internacionalizado. Então, a gente tem em torno de 30% de alunos de intercâmbio, e os nossos alunos também costumam fazer intercâmbio, é uma frequência marcante, né, em termos de questões ambientais, universidades, muitos vão para a Alemanha, para a França, enfim, tem uma internacionalização expressiva. Aqui eu vou falar muito rápido, o perfil do egresso, os dados nem são tão atuais, mas a gente tem algum acompanhamento do perfil do egresso, e isso a gente até precisa melhorar esses indicadores, e temos profissionais em setor elétrico, saneamento, construção civil, enfim, em muitas instituições aí, e a maioria deles com bastante sucesso. O nosso curso tem um resultado muito bom no ENAD, nota máxima em todas as edições. Então, puxa, é um curso, né, tem um resultado bom, os alunos têm um bom aprendizado, uma boa empregabilidade e tal. Só que eu vou poupar vocês de todas essas metodologias ativas. A gente percebe que o curso precisa de uma reformatação, né, e, de fato, a gente está propondo uma série de modernizações. Aqui um outro ranking, né, o FRJ aparece no qualidade do ensino como primeira em alocação no mercado, aqui nesse ranking não tão boa. Enfim, mais um resultado aí para a gente ter uma noção do desempenho. Aqui são as atividades. Uma coisa também que eu acho importante dar destaque é que os alunos da engenharia ambiental são muito ativos, participantes, questões ambientais. A gente viu aí nesse evento, em vários momentos, sustentabilidade. Então, são alunos muito ativos, né? Tem projetos de extensão, saneamento ecológico, bioconstrução, agroecologia. E essa figura aqui eu vou aproveitar para fazer um link com a próxima, que eu sou coordenadora de um projeto de extensão que trabalha com agroecologia, e um dos alunos, ele estava há 3 períodos na faculdade, e só ia lá, chegava na aula, ficava 2 minutos e ia para o trailer lanchar e jogar a carta, né? Ele dizia que estava completamente desmotivado, essa sensação, né, de não haver propósito na engenharia, estava muito desiludido. E aí, um dia, ele começou a participar dessas atividades aqui, desse grupo, né, de agroecologia, e hoje ele é empresário. Eu não sei se alguém já viu, lá no Rio ele é famoso. O Ciclo Orgânico é uma empresa que já apareceu no Fantástico, no programa do André Trigueiro, e o Lucas começou ali, chegou um dia para mim, posso participar aqui? Eu falei, vamos lá, Lucas. Aí ele foi meu bolsista de extensão, e assim foi. Ele disse, claro que o caminho foi dado, e ele trilhou, né? O mérito é dele, ele correu atrás, ganhou, teve sucesso em
nesses editais, né, de empresa, conseguir um recurso. E hoje ele é empresário, tem licença de INEA, está virando uma empresa de grande porte. Então, isso é uma história que é bem bacana da gente destacar. Então, a gente tem muitas coisas boas no curso, né? Mas, motivado pela necessidade de modernizar, de motivar esses alunos e tal, a gente concorreu ao edital. E muitas das ideias que estão aqui, eu vou poupar vocês de repetir elas, elas estavam permeando as nossas discussões e as nossas reflexões. Então, essencialmente, né, a modernização do curso, proporcionar uma formação mais eficiente, um aprendizado dinâmico, ressignificando o processo ensino-aprendizagem, encontrar estímulo para o aprendizado, isso era uma coisa que nos inquietava, né? Aquela história de, poxa, isso não serve para nada, então, né, para que eu estou fazendo essa disciplina? Algo que a gente já ouviu aqui em vários momentos, né? Então, algumas reflexões rápidas. Competência, algumas definições, assim, só para fazer um encadeamento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mostrar para vocês uma base de pensamento que tem nos auxiliado a pensar na formatação da estruturação do nosso currículo. Tá? Então, competência, o uso consciente do próprio conhecimento para resolver questões e problemas. Então, isso é uma frase interessante no seguinte sentido, que você, ao saber o que você está, de fato, fazendo, né, como você está adquirindo conhecimento, isso é a chave para resolver questões. E o conhecimento usado é retido muito mais tempo do que aquele que não é usado, também vimos hoje de manhã isso, né? E uma outra observação, você sabe que os alunos aprenderam o que você ensinou quando eles usam conhecimento de forma consciente e eficiente. Eu estou grifando consciente, porque eu acho que o aprendizado, de fato, passa por uma conscientização de como ele está acontecendo, e isso faz muita diferença no processo cognitivo. Prometo que é o último slide de reflexões. Então, aprender a aprender, isso também é outra coisa que a gente tem escutado muito aqui, né, e discutido muito, que, na verdade, assim, uma questão que é bem importante no processo de aprendizado é entender como é que você aprende. E eu coloquei ali embaixo, o indivíduo adquirir consciência, porque é individual. Isso é uma outra coisa que eu tenho conversado muito com os alunos nos meus cursos sobre essa reforma, né, e aprendido com eles também. Então, cada um tem a sua rota de aprendizado. Alguns vão aprender se fechando no quarto, outros vendo TV, ou vendo TV, não, vendo YouTube, interagindo. A gente fala aqui que usar o conhecimento fixa o conhecimento, com certeza, mas cada um tem sua rota, né? Então, é muito importante ter várias rotas e dar instrumentos para perceber como é que o conhecimento está sendo, de fato, assimilado. Então, a nossa revisão curricular, ela tem essas ideias centrais, né? A gente precisa de uma nova postura do professor e do aluno. Isso é outro aspecto que a gente discute muito com os alunos. Então, o professor chega e diz, olha, gente, acabou, agora é flipped classroom, vamos projetos, aprendizado baseado em projeto, tal. Isso tem que ser construído. Isso até no livro, né, do A Whole New Engineer fala muito isso. Você tem que criar uma cultura. Olha, é assim que as coisas são. Né? E, para construir cultura, não é chegar para o cara e dizer, olha, é assim. A gente tem que, de fato, estabelecer um caminho. Né? Então, esse aprendizado é voltado para competências, a gente tem visto isso aí, né, bastante, e conscientização do aprendizado e proatividade. Né? Então, o aluno tem que ter iniciativa. Porque você chega e fala, vai ser classe invertida. Né? Eu já tentei fazer isso, e algumas vezes eu vejo que funciona, em outras tem alguns alunos que não estão muito interessados. Então, acelerando aqui, porque a gente não tem muito tempo, a gente está estabelecendo indicadores, né? Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, o indicador com o mercado de trabalho, quer dizer, qual é o engenheiro ambiental que a gente está formando? O que o mercado de trabalho precisa? Como a gente pode criar essas rotas, né, de formação de uma maneira que seja efetiva, eficiente, eficaz para o mercado de trabalho? Então, a gente tem 3 linhas de ação. A aprender fazendo, vou passar rápido, né, que a gente viu isso muitas vezes. A integração da graduação com a pós-graduação. Aprimoramento do currículo, sintonia de disciplinas.
Esse Aprender Fazendo segue a linha de projetos de sistemas ambientais, que são projetos integradores, organizados em grandes temas. Eu não vou passar rápido, porque a gente não tem muito tempo. Então, usando essas técnicas integradoras e de aprendizado ativo, né, de fazer o aluno tomar a iniciativa, a gente acha que a iniciativa é realmente uma questão chave nesse processo, e o processo, é o que eu sempre falo para os alunos, eu não ensino nada para vocês é que aprendem, né? Então, como está aprendendo, como está adquirindo esse conhecimento e como está desenvolvendo os projetos. A integração da graduação com a pós-graduação, a gente está já com um acordo com a Virginia Tech, a gente tem uma integração com o programa de engenharia ambiental da Escola Politécnica, que é o mestrado profissional. Então, o aluno, entre o 6º e o 7º período, aquele que já tem um bom desempenho acadêmico, ele já desenvolve uma monografia que faz parte da dissertação, um embrião da dissertação, e aí termina rapidamente o mestrado e já encaminha para o doutorado. O aluno com a rota acadêmica, né? A gente tem que dar várias rotas, como a gente falou aqui. E também tem um outro programa com a Virginia Tech de mestrado profissional, com acadêmico e com doutorado, o aluno passa, né, um tempo lá nos Estados Unidos, depois volta para concluir aqui. Bom, então a linha 3, né, que é a minha última linha aqui, o grupo de sintonia de disciplinas, a gente... Então, o aprendizado se dá por imitação, isso é uma frase aí desse educador português Zé Pacheco, ele deu numa entrevista que eu escutei semana passada. Então, assim, quantos de nós não falou, eu não gostava de química, passei a gostar porque eu tive um ótimo professor? Então, a gente quer investir em trazer, né, para reunir com os alunos, casos de professores que, de fato, têm sido bastante reconhecidos, para a gente trabalhar esses modelos e valorizar esse profissional. A gente também trabalha na linha de apresentar, logo que o aluno chega na universidade, os projetos de graduação dos colegas que estão se formando, então isso tem sido bastante importante. Exemplos de ex-alunos, que esses alunos, assim como o Lucas é um que vem na universidade com muito carinho, ele participa dos eventos e dá cursos rápidos para entusiasmar os que estão entrando. Aqui um outro caso interessante, que é o Tomás Bedariol, que a gente chamava de 01, foi o primeiro colocado no vestibular e primeiro colocado no concurso do IBAMA. E a gente abriu um curso com 40 vagas e lotou o curso, que é sobre questões ambientais de petróleo e gás no IBAMA. Tomás, está vindo dar o curso. A gente quer investir nisso. Ex-alunos que voltam, e é uma belíssima forma de gratidão e de contribuição com a formação dos colegas desses alunos. A gente também está usando o conceito do portfólio pedagógico como ferramenta de conscientização do aprendizado, quer dizer, o aluno constrói o portfólio e entende como é que ele aprendeu. E a gente está também... O portfólio vai se dar como layers de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é um espaço geográfico muito interessante para meio ambiente, porque tem poluição, tem erosão, tem fosfato, tem animais, pesticidas. Então, usando uma bacia hidrográfica, ao longo do curso, vão sendo construídos layers, que também vão se integrar aos projetos de sistemas ambientais. Por exemplo, esgotamento sanitário de uma região. Então, dada a estrutura do curso, né, as diversas disciplinas, esse slide aqui eu acho que é o mais importante, no sentido de que sintetiza o que eu estou falando. Então, você pega as disciplinas. Hoje, a gente tem disciplinas que têm... Tempo esgotado, né? Eu estou acabando. Elas têm sobreposição e a gente está passando um pente fino para evitar a superposição. Só que a gente está com esse olhar que eu estou apresentando para vocês. A gente está com o olhar do portfólio, da importância da mudança de cultura, né? dos projetos de sistemas ambientais, e depois a gente volta nas disciplinas, porque, se começar das disciplinas, a gente nunca vai conseguir mudar nada. Então, a gente pega a estrutura que tem hoje e estamos pensando em fazer esses layers. Né? A ideia nossa foi essa. A gente, a cada, por exemplo, 2 anos,
faz um grupo de layers, porque a cada layer você tem uma opção de disciplinas correlacionadas, né? Físicas, dados físicos, hidrologia, uso do solo. E, conforme o curso vai avançando, os problemas se tornam mais complexos. Aí você entra com IDH, com dados econômicos, dados políticos. E aí a gente compõe, ao final do curso, um portfólio de compreensão dessa bacia hidrográfica, desse sistema ambiental. E também a gente vai, ao longo do tempo, introduzir as disciplinas de sistemas ambientais, as disciplinas integradoras. Então, o eixo longitudinal é o eixo do portfólio de aprendizado, né, de sistemas de layers, de um SIG, Sistema de Informação Geográfica, e transversal os projetos de sistemas ambientais. E aqui, já acabei, são só as coisas que a gente tem feito. A gente está fazendo capacitação, as reuniões todas que a gente tem feito com o grupo gestor. E aqui é só mesmo para... sim, e a sala de aula a gente reformou, está em processo de reforma, então isso tem sido bastante falado, né? Não consegue fazer nada se você não puder mexer nas mesas. Então, isso a gente vai poder mexer. E esses são os eventos que a gente tem feito. Eu acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Consegui falar, está correndo aqui. É isso. Também isso não ajuda, hein? Esse troço aqui está meio devagar. Estou mandando, ele não vai. É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Bom, aproveitar enquanto ele está trocando, né, a apresentação. Meu nome é Antônio Seabra, eu sou vice-coordenador da Comissão de Graduação da Escola Politécnica da USP. Também a minha área de atuação é a área de engenharia elétrica. No entanto, eu estou como coordenador executivo do projeto institucional de modernização, que eu acho que é importante a gente ressaltar isso, é institucional toda essa ação da CAPES, Fulbright, ou seja, o objetivo não é premiar um curso, né? É difundir boas experiências dentro e além da própria instituição. E, então, eu sou coordenador executivo, mas o curso é na área de uma área específica, que é a área de engenharia química, dentro da nossa escola. Então, para falar desse projeto institucional de modernização, eu vou, inicialmente, fazer um brevíssimo, né, relato aí da Escola Politécnica da USP, lá de São Paulo, visando situar apenas, né, as pessoas. Em primeiro lugar, é uma escola que tem 16 cursos de graduação, 15 departamentos, 450 docentes, e, agora já falando do ponto de vista de atuação junto aos estudantes, 31 acordos de duplo diploma, a gente já tem mais de 1.300 duplo diplomados, 160 acordos de aproveitamento de estudos, e 20% dos estudantes, todo ano, fazem intercâmbio do nosso público geral, de aproximadamente 5.000 estudantes de graduação. E, como concluintes, nós temos aproximadamente, na escola como um todo, 84%, se a gente fosse fazer apenas uma conta simples, né, 84% de concluintes em relação ao número de vagas oferecidas. Isso não quer dizer que é o coorte, a gente pode até voltar a isso depois, mas é só para dar uma referência. Agora, falando um pouco também do curso de Química, que é o curso que foi contemplado como a nossa base inicial para propagar esses conceitos dentro da escola e além, ele é um curso com 60 vagas. Ele é um curso quadrimestral a partir do 4º ano, então ele já se propõe a ter um modelo um pouco diferenciado, onde, então, a partir do 3º ano, a estudante fica 12 meses por ano, né, dedicado ao curso, seja internado numa empresa, ou seja, atuando academicamente dentro da escola. Então, já existe uma boa sintonia com empresas nesse aspecto. Isso já é assim. 31% de créditos comuns com outros cursos, porque para a gente é importante identificar isso, uma vez que a ideia é espalhar ou difundir os conceitos. Ao final do 4º ano, atende-se a carga horária mínima, vamos chamar assim, né,
das diretrizes curriculares. E o quinto ano é um quinto ano que pode ser de aprofundamento, um equivalente a um minor também. Você pode ir atuar em outra área, se você quiser, fazer disciplinas de uma outra área de engenharia, ou até mesmo o pré-mestrado. Eu gostaria de ressaltar que esse tipo de desenho, que na verdade já funde um pouco a graduação com a pós-graduação, também tem algumas características de ter disciplinas já voltadas à área específica de interesse do aluno logo no primeiro semestre. Isso foi uma discussão de reformulação curricular que gostaria de ressaltar aqui, que iniciou-se na gestão do professor José Roberto Cardoso, que nos presenteia aqui com a sua presença, né? Então, esse já é um processo que vem acontecendo há algum tempo dentro da escola, né? E a primeira turma, aliás, se formou o ano passado, né? Nesse curso, e aqui eu volto a enfatizar, surpreendentemente, a gente tem 100% das vagas, né, concluídas, né? Ou seja, uma relação de evasão zero. Pode parecer absurdo a princípio, porque isso, a gente vai falar estatisticamente, tem alguma coisa errada aí, né? Mas é que, de fato, a gente tem que entender o que a gente está chamando de evasão. Muitas vezes a gente forma mais alunos do que ingressaram. Por quê? Porque a universidade pública tem mecanismos de transferência interna e externa vinda de outros cursos, que alguns cursos acabam sendo privilegiados nesse aspecto, no sentido de que eles acabam até tendo mais alunos do que inicialmente eles tiveram. Conclusão, o gargalo está no início do curso, em termos de oferecimento maior do número de vagas, e eu fico feliz com esse tipo de número, porque, embora, é claro, exista uma evasão em relação ao coorte, o que a gente está dizendo com isso é que a gente aproveita integralmente os recursos públicos que são investidos no curso. Eu acho que isso é importante, né? Bem, mas falando um pouco dos objetivos do PIN, da IPUSP, né? Integração de disciplinas, já foi dito aqui diversas vezes, abordagem interdisciplinar, espaços físicos modernos. Como foi dito anteriormente, acho que a gente fica repetindo as mesmas coisas, né? Não tem jeito, né? Então, eu acho que não cabe aqui, mas já vai uma observação para as novas DCNs, né? Quer dizer, biologia, eu acredito que seja algo fundamental, e bio, qualquer coisa, é o futuro, né? Então, as DCNs ela ainda não chegou, né? Ficou ainda, talvez, matemática, física, né? Aquelas coisas, química, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso em engenharia de uma forma geral, seja engenharia elétrica, engenharia mecânica, ambiental, civil, honestamente não importa. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Então, essa é uma das propostas no nosso curso. Aqui, eu vou falar um pouco do que a gente fez para iniciar o processo. Porque, em primeiro lugar, como foi dito hoje de manhã, qual é a primeira atitude que você faz para congregar as pessoas que, eventualmente, tenham interesse em se dedicar àquela atividade? Como é que você chama, conclama os colegas, as colegas, para que a gente possa discutir ou aprimorar o curso? É conhecendo as pessoas. Então, a primeira ação que nós fizemos foi um seminário em práticas inovadoras no ensino-aprendizagem e engenharia na Poli, para docentes que atuam dentro da Escola Politécnica da USP, sejam eles da física, da matemática, sejam eles, obviamente, da Escola Politécnica. Mas, além disso, também os estudantes. E como objetivo do evento e também do projeto como um todo, ele é de um cunho mais amplo, inclusive no sentido de divulgação, o que nós fizemos foi esse evento, que durou 3 dias, teve 36 apresentações para nos conhecermos. Isso tudo foi gravado, está em inglês inclusive, então está em versão em português e inglês. Isso está disponível através desse QR Code ou de um link que alguém queira olhar, né? Para poder fazer isso, é claro, a gente tem que contar com parceiros. A CAPES Fulbright foi um parceiro. Nós temos um endowment também que é muito especial nesse sentido, porque ele semeia ideias. Então, no nosso caso, diferente talvez da Unicinos, que já tinha avançado, né, um pouco, a gente utilizou muitas das ideias que tinham sido semeadas pelo Fundo Patrimonial, amigos da Poli, o endowment, para constituir parte do projeto que a gente apresentou à CAPES Fulbright.
Então, essa semeadura é muito importante, né? Então, esse foi um primeiro evento. A lição que eu acho que foi mais marcante do evento, puxa, a gente não se conhece. Tem tanta coisa boa sendo feita já, não precisa falar de coisas que a gente quer fazer, mas já tem tanta coisa boa sendo feita dentro da nossa instituição que a gente não conhece. Eu acho que essa é a primeira mensagem. Bem, após isso também, nós nos questionamos de novo. Tá, se nós vamos levantar um projeto, vamos andar para frente, né? Claro que a gente propôs o que todo mundo já sabe, tal, que a gente já discutiu bastante, mas, afinal de contas, se a gente está falando num horizonte de 8, 10 anos, afinal de contas, quais são os eixos principais? Por onde que a gente tem que caminhar? E aí a gente tomou uma decisão de fazer um workshop, aqui estão as pessoas que participaram, as principais, né, fomos tiradas em um determinado momento, onde eu gostaria de ressaltar que aqui nós temos, esse rapaz aqui não é professor, certo? Essa garota também não é professora. Estudantes participando desse workshop. Esse professor aqui, a gente chama ele carinhosamente de Limber, né? O Alexandre Limberopoulos, é da matemática. Existem outros professores de outros institutos, além de professores da própria Escola Politécnica, sentados juntos, conversando. Aonde estão? Para onde as coisas estão indo? Né? Isso foi um processo que foi feito utilizando através de uma empresa que atua no ramo, para fazer a coisa de uma maneira, digamos assim, mais consistente. Né? Então, quais seriam essas diretrizes? Eu vou me ater agora um pouco apenas a isso, o que a gente mais ou menos tirou como conclusões. As conclusões que nós tiramos foi, primeiro, a gente analisou uma série de tendências em várias áreas. Né? Por exemplo, na área de tecnologia, na área social, na área ambiental, na área econômica e assim por diante. E, a partir dessas tendências, a gente buscou aquelas que impactavam, que estão em verde, que impactavam mais as pessoas que participavam daquela discussão. Além, então, de contribuir com sugestões de temas, elas também disseram, olhando o quadro geral, quais eram os temas mais relevantes. E, a partir daí, a gente procurou fazer uma síntese disso. Né? Então, esse foi o nosso primeiro passo, para onde a gente quer ir, antes de começar a fazer as coisas. Todo bom engenheiro, né? Engenheiro sabe que, primeiro, o projeto, se ele for bem feito, a chance de sucesso aumenta bastante. Então, aqui destacando rapidamente, a primeira coisa que surgiu foi a cultura do aprender, que tem muito a ver com o que a gente já falou aqui. Eu não sei na escola de vocês, mas na nossa existe uma cultura muito forte que depende da nota de corte, né? No nosso caso é 5, então tem a cultura do 5 bola. Né? Ou seja, tirei 5, passei, beleza, resolvi o meu problema. Né? E, de fato, isso não é algo que a gente deseja. Né? A gente quer outro tipo de motivação para passar nas disciplinas ou para fazer um curso. Né? Então, aqui tem alguns itens, eu não vou me detalhar sobre todos eles, né? Porque é extenso, e são os itens que a gente está focando mais na hora que a gente está pensando no desenho, que é repensar a avaliação, por exemplo, capacitar docentes, alinhamento entre disciplinas, uma série de coisas que a gente já discutiu bastante aqui, né, ao longo do valorizar o conhecimento e assim por diante. Um outro aspecto, que talvez com um nome um pouco diferente, mas é desenvolvimento humano integral. O que significa isso? Significa que quando eu levo em consideração questões sociais, quando eu levo em consideração questões ambientais, quando eu levo em consideração gestão, empreendedorismo, eu não estou falando apenas daquela engenharia que eu acho que a maioria de nós aprendeu, né? Hard, lá, só aquilo e pronto. Então, eu acho que desenvolvimento do ser humano integral, incluindo cidadania e ética, é uma coisa importante. Foi esse um dos eixos que a gente considerou bastante relevantes. Dentro desse contexto, o terceiro eixo, às vezes, pode chocar um pouco, né? Não, temos que valorizar os fundamentos da engenharia. Não, tem que ter muito cálculo, tem que ter muita física. Não, a gente não tem que entender fundamento da engenharia como muito cálculo, muita física. O que a gente tem que entender dentro desses fundamentos é que existem coisas que a gente sabe que vão preparar os nossos estudantes, futuros engenheiros e engenheiras, para o futuro. Um futuro desconhecido por todos nós em termos de empregabilidade. Então, são esses fundamentos que a gente tem que buscar.
né? Depois, nós temos interação entre engenharia e sociedade, com mais alguns aspectos. Também, de novo, eu vou dizer que citar responsabilidade econômica, visão multidisciplinar, comportamento ético e assim por diante. E um último eixo, que é a abertura a novos métodos de ensino-aprendizagem. Quando a gente diz isso, é que a gente precisa cultivar, de alguma maneira, isso dentro da instituição, o que não é fácil, a gente sabe muito bem disso. Isso passa por questões tanto do ponto de vista do docente, como dos estudantes, como da instituição, como das diretrizes nacionais, passa por vários aspectos. E aqui eu gostaria de ressaltar algumas ideias que nós elaboramos. Em primeiro lugar, estabelecer um observatório para identificar novas tendências ou tecnologias e novos métodos de aprendizagem, realizar periodicamente eventos para troca de experiências. Acabou de ser mencionado, né? Evento ou momentos, eu colocaria assim, o termo que surgiu lá na hora, né, foi evento, para a troca de experiências sobre estudar e aprender, porque a gente, às vezes, não percebe isso. Embora existam experiências que a gente sabe em universidades federais mais novas, como, por exemplo, a FABC, né, onde gerenciamento de tempo, questões como essa, devem ser destacadas logo no início de um curso, né, porque o estudante que sai do ensino médio com um método de estudo exitoso, porque, afinal de contas, ele foi capaz de passar em um vestibular muito concorrido, logo no primeiro semestre, o que ele percebe? Que aquele método não funciona mais. Então, vem uma frustração enorme. Então, a gente tem que olhar para isso com bastante cuidado, e logo no início do curso. Como eu gerencio o tempo? Como é que eu tenho que estudar de fato, né? A gente sabe que tem ícones aí, né? Pessoas que se dedicam a isso. Se eu não me engano, o curso mais visto do Coursera, aliás, é sobre isso, aprender a aprender, né? Learning how to learn. Disseminar práticas que valorizem a presença e criação de vínculos durante a aprendizagem. E aí entra um aspecto muito importante. Quando a gente fala de acolhimento, de motivação, a gente tem que pensar que o estudante, ele passa normalmente 6, 8 horas por dia, se não mais, na presença de nós, né? Ou de nossos colegas. É o momento para se realizar o acolhimento. A gente só faz acolhimento se ele começar dentro da sala de aula. Porque não adianta a gente querer fazer o acolhimento lá fora, umas mesas muito bonitas, muitas possibilidades, mas na hora que ele chega dentro da sala de aula, 8 horas por dia, 6 horas por dia, 5 horas por dia, o que ele recebe é uma mensagem bastante dúbia com relação a isso. Como foi citado hoje de manhã, o Biggs, né, do Teaching at University, ele fala exatamente isso. Então, é uma coisa muito importante. E, é claro, a questão que já foi levantada, os novos papéis dos atores, que a gente sabe que isso é muito importante, né? Bem, aqui então um resumo desse quadro. É claro que nada disso pode existir sem algumas premissas, ligadas principalmente à gestão, ambiente e acolhimento. E eu gostaria só de destacar que isso foi feito com uma metodologia no seguinte sentido. Vamos primeiro pensar o que a gente acha, para depois ver o que os outros dizem que a gente deve fazer, né? Porque as realidades são distintas. A gente vive num país muito diferente da Europa ou dos Estados Unidos, né? Então, vamos tentar valorizar aquilo que a gente já sabe, né, a respeito da nossa realidade, confrontar isso com a realidade ou com as experiências importantíssimas que outros países, educadores, né, engenheiros sabem e podem dar de contribuição a isso. Bom, é isso. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Maria Auxiliadora Canaroso Tinoco. Eu sou coordenadora do curso de graduação da Engenharia de Produção da URGS, né? Acho que já ouviram falar da URGS, em Porto Alegre.
E eu vou apresentar a nossa proposta para a modernização do curso de Engenharia de Produção, né, dentro da proposta do projeto institucional da URGS. Bem, contextualizando um pouquinho o curso da Engenharia de Produção da URGS, ele foi criado em 99, então a primeira turma que se formou foi em 2004. É um curso relativamente novo em relação aos cursos de engenharia da instituição. Ele tem bons resultados atualmente nas últimas edições do ENAD. Em 2017 ele ficou em terceiro lugar dentre os cursos de engenharia de produção do Brasil, né, dentre 500 cursos que participaram da prova, ficou em terceiro lugar. No estado ficou em primeiro lugar dentre 30 cursos de engenharia de produção. Nós também temos um programa de pós-graduação com nota máxima pela CAPES, né? Então ele bem apresentando bons resultados, tem alta empregabilidade dos ex-alunos, os egressos do curso, né? Mais de 90% dos alunos já estão no mercado de trabalho. Um curso de 24 docentes permanentes, todos com doutorado. Nós temos mais ou menos 36 vagas por semestre, né? Entrando 72. E a evasão do nosso curso também é bem baixa, né? Na verdade, a maior evasão acontece nas etapas iniciais, né, da engenharia. Temos, então, mais ou menos entre 45 a 60 egressos por ano, né, de 72 que entram. Que mais? Então, o curso de engenharia de produção, dentre os cursos de engenharia, ele se destaca, sempre teve uma postura mais proativa em relação a outros cursos de engenharia, pensando sempre em como se atualizar, né, que para atender novas demandas. Então, frente a isso, foi um dos cursos que se motivou mais, né, se engajou a participar do edital da CAPES do Fulbright, né, na verdade, da URGS, somente 2, o curso da Engenharia Civil e o curso da Engenharia de Produção, sendo a nossa proposta escolhida, né, dentre os 8 em nível nacional. A última alteração curricular que teve, assim, grandemente, já pensando em competências, aconteceu em 2014. Né? Então, a gente já tinha assim, uma ideia de pensar em competências e, a partir das competências e o perfil do egresso, estabelecer o currículo, as disciplinas. Né? Claro que novas demandas, a sociedade 5.0, a indústria 4.0, acaba demandando realmente que a gente olhe e novas práticas pedagógicas. Já existem algumas iniciativas, né, no nosso curso, mas de forma isolada. Né? Então, alguns professores já têm algumas práticas mais ativas, algumas disciplinas acabam sendo mais integradoras, mas tudo são ações mais de forma isolada, e claro que essa oportunidade de participar desse projeto nos dá uma oportunidade para, bom, o que está sendo, o que está faltando, né? Como é que nós vamos melhorar realmente o nosso curso. Então, como já apresentaram aqui os colegas anteriormente, né, nós temos objetivos dentro dessa proposta muito alinhados com as novas DCNs e também com o edital, né? Consolidar parcerias com instituições norte-americanas por causa do edital, mas também principalmente com o setor produtivo. Né? A gente já tem alguns parceiros que participam, por exemplo, de algumas disciplinas, né? O professor que já tem um projeto com alguma empresa e usa aquela empresa para os alunos realizar as atividades, né, da disciplina. A gente também tem uma plataforma, né, liderada pela própria Escola de Engenharia, a plataforma Conecta, que para vincular os desafios e problemas reais, por exemplo, das empresas que cadastram, né, nessa plataforma os seus problemas e desafios, e a partir daí, né, são orientados, por exemplo, os trabalhos de TCC. Né? Então, assim, a gente já tem algumas iniciativas, mas precisamos realmente ainda consolidar. Né? Bom, outros objetivos é atualizar, redesenhar o nosso currículo por competências, né, incorporando novas práticas, adequar nossa infraestrutura. E um dos principais desafios é capacitar esses docentes, né? Porque, como eu falei para vocês, são algumas iniciativas muito isoladas, mas a grande maioria dos nossos docentes, principalmente do básico, né, ainda tem abordagens muito tradicionais. Né? Bem, como proposta institucional, né, a gente tinha já também, além dos
das novas DCNs, além do que estava no edital da CAPES, a gente já tinha assim, alguns elementos estratégicos, né, definidos que deveriam ser incorporados nesse projeto, né, como realmente basear no seu currículo por competências, usar ferramentas de ensino à distância, né, como suporte às atividades presenciais, né, as práticas pedagógicas inovadoras, Maker Experience, Project-Based Learning, né, o TCC com uma maior orientação para resolver problemas reais, né, além de vincular com a pós-graduação. Atualmente a gente tem um TCC orientado para o aluno resolver um problema da empresa onde ele está estagiando, mas no modelo de formato de artigo, né? Já tentando estimular o aluno, né, a ter um vínculo mais próximo com a pós-graduação. Mas a gente quer tornar esse trabalho de conclusão ser um projeto mais orientado a resolver problemas reais. E tentar definir algumas trilhas, né? Trilhas de conhecimento não só para pesquisador, profissional, né, engenheiro de produção, mas também empreendedor. E para isso, né, a gente definiu uma abordagem. Bom, como é que nós vamos trabalhar, né? Como é que a gente vai realmente fazer essa mudança, essa modernização? Então, a gente escolheu uma abordagem baseada na engenharia de sistemas, né, que tem 6 etapas, né, dentro das quais as primeiras 5 praticamente são de planejamento, né, e execução, e a última etapa é de implementação e avaliação. Então, nesse projeto, né, que nós temos uma duração de 8 anos, nós vamos ter os 3 primeiros anos para planejar, né, e conceber esse novo currículo, e depois teríamos 5 anos para implementar o novo currículo e avaliar, né, para melhorar e fazer as melhorias necessárias. E além dessa abordagem, a gente também está usando, né, a abordagem do CDIO, né, que já foi citada em outras oportunidades, né, como um guia, né, de como, o que fazer, né, como definir essas novas competências, esse perfil, e como realmente a gente atingir esses nossos objetivos, né? Então, nós estamos usando essas 2 abordagens. A partir dessa definição, né, a gente criou grupos de trabalhos, né? Então, formamos diversos grupos com as frentes que a gente precisa, né, atuar, né? Então, para consolidar essas parcerias, a gente precisava um grupo de stakeholders, né, para trabalhar sobre o currículo, né? Então, criamos o grupo currículo de organização das missões, um grupo focado nas práticas pedagógicas, né, da infraestrutura, e outro grupo que está trabalhando com avaliação de competências. Bom, então, seguindo mais ou menos assim as etapas que a gente definiu, né, na primeira, então, o primeiro que a gente precisava fazer é, bom, quem são os stakeholders? Quem são os que estão sendo impactados e os que vão realmente contribuir com essa modernização do currículo, né? Então, a gente fez todo um mapeamento. Vamos identificar quais são esses stakeholders internos, externos, né, que têm uma contribuição direta e indireta, né? Então, passando por diversos níveis, né, que a gente colocou, desde os mais diretos, como docentes e discentes, né, do curso, também outras unidades, setores, outros docentes de outros departamentos da própria instituição, né, que impactam diretamente, ministram algumas disciplinas, as instituições parceiras, né, então as universidades norte-americanas, que a gente já tinha parceria, e outras que a gente vai consolidar parcerias dentro do projeto, os egressos, né, os nossos egressos, que a gente não tinha muito vínculo, e agora, com esse projeto, estamos criando, né, fazendo um mapeamento desses egressos e convidando a participar, né. O próprio setor produtivo, a gente já tinha algumas empresas parceiras e agora estamos buscando, bom, quem é que está empregando nossos egressos? Quem são aqueles que se interessam que ofertam vagas de estágio para os nossos alunos, né? Então, esses são os parceiros que a gente está procurando. E, claro, em outro nível, né, mais externo, mas que também, né, de grande relevância, são as associações de classe, então a BEPRO, a BET, a BEND, né, as novas diretrizes. Então, a gente fez todo esse levantamento e como é que eles impactavam, né, nessa modernização. E, para isso, a gente definiu algumas ações, né? Então, alguns vão ser comunicados, outros engajados, outros vão ser, bom, a gente precisa da contribuição deles para feedback, né? Para outros, a gente precisa levantar demandas, necessidades, né? Então, estabelecemos ações, né? Praticamente, a gente passou 2019, né,
engajando, comunicando e levantando demandas desses stakeholders, né? Ainda nesse ano, a gente está agora a partir dessas demandas, dessas necessidades desses stakeholders, a gente está transformando ou traduzindo essas expectativas e demandas em requisitos para o curso. Bom, se a gente fez um levantamento com o discente, com o aluno, né, e ele ele demanda maior flexibilidade, como é que nós vamos traduzir isso nesse novo currículo, né? Então, a gente está usando a engenharia de requisitos para desdobrar essas expectativas e demandas dos diversos stakeholders em requisitos para o novo curso. Esses requisitos vão ser competências, ou disciplinas, conteúdos, experiências, né, práticas pedagógicas, métodos de avaliação. Depois temos o design conceitual, né, que na verdade o design conceitual é a etapa onde a gente vai definir, bom, a partir desses requisitos, né, qual é o nosso objetivo, né, o que a gente quer, onde é que nós queremos chegar com esse currículo, né, qual é o perfil do egresso que a gente quer, né, e para isso a gente está tentando fazer estamos usando também os grupos focados com docentes, né, com ex-alunos, né, algumas ferramentas também a gente está usando de desenvolvimento de novos produtos para fazer esse levantamento de alternativas. Nessa etapa, a gente vai fazer o alinhamento com o atual PPC do curso, né? A gente está pegando as competências que estão sendo definidas e relacionando elas com as disciplinas, né? Cada professor tem que avaliar, né, quanto que está contribuindo atualmente, né, para fazer um diagnóstico, e a partir dos gaps identificados a gente vai fazer essas novas alterações, né? Já para o próximo ano, a gente já deveria estar fazendo o design preliminar desse novo curso. Bom, onde é que a gente vai querer chegar, né? Vai ser numa estrutura totalmente por projetos ou por problemas, ou a gente quer uma maior integração? Como é que nós vamos propor esse novo design, né? A gente vai ter algumas alternativas e vai ter que validar com esses stakeholders, né, durante todas essas etapas, tá? Em 2021, a gente já deveria ter o design detalhado. Nesse design detalhado do currículo, né, a gente tem que visualizar como é que está sendo esse crescimento, esse desenvolvimento de competências, né, ao longo de todas essas etapas do aluno, né? Como é que está esse caminho de desenvolvimento de competências, né? E, claro, que detalhar esse novo currículo em termos de grade curricular, fazer as alterações curriculares, né? Atualizar planos de ensino, né? Então, esse 2021, a gente já vai estar com esse design detalhado desse novo currículo. Para depois, a partir de 2022, né, fazer essa implementação e avaliação, né, junto com uma turma nova, né? Aqui eu apresento rapidamente alguns resultados parciais que a gente já teve em 2019, né? Então, a gente já fez uma missão para benchmarking, né, com 3 universidades norte-americanas, e visitamos cursos de engenharia industrial, né, que seria alinhado ao nosso curso de engenharia de produção. Então, para entender um pouquinho o contexto, o que seriam, na verdade, requisitos do nosso currículo que a gente vai obter desse benchmarking, né? Em termos de disciplinas que eles, por exemplo, eles fizeram atualização curricular recentemente, incorporaram disciplinas de análise de dados, de programação, né, interessantes, que talvez a gente também inclua no nosso currículo. Bom, aqui fizemos uma pesquisa com os alunos, né, com os discentes, né, primeiro para comunicar. A gente fez várias ações de comunicação do projeto, porque eles estavam com dúvidas. Bom, o que é isso de modernização? O que está acontecendo, né? Então, a gente precisava comunicar. E aí fizemos uma pesquisa para levantar quais são as principais dificuldades desses alunos, né, com o curso, né, pouca flexibilidade de horários, o ensino ainda eles veem como um ensino pouco prático, falta de conexão com o mercado, né, foram as principais dificuldades, e também relacionadas aos objetivos do projeto. Também a gente avaliou com eles as competências, né, do ponto de vista dos alunos, que competências eles achavam prioritárias, né, para o engenheiro de produção, né, maior autonomia, liderança, pensamento analítico, foram competências que eles priorizaram. Fizemos também uma pesquisa com egressos, né, um trabalho de TCC, que a gente também está orientando, temos várias ações engajando os próprios alunos. Então, os trabalhos de TCC, né, tem alunos que querem participar do projeto e desenvolvem o trabalho já auxiliando nas atividades. Então, fizemos um levantamento com egressos para mapear
as competências, né, das novas diretrizes e as específicas do curso, e levantamos gaps, né, aqueles que os alunos consideravam muito importante e que ainda não tinham o nível de desenvolvimento, né, adequado, né? A negociação, resolução de conflitos, liderança, capacidade de comunicação, né? Competências que a gente achava que desenvolvia muito bem no nosso curso de engenharia de produção, mas que a gente percebeu que, né, tem alguns gaps. E aqui, só para finalizar, né, algumas ações que estão acontecendo em andamento, né, a gente já, além da pesquisa com alunos egressos, né, nós estamos trabalhando com os docentes, já realizamos vários grupos focados para identificar pontos fracos, pontos fortes do nosso curso, né, onde é que a gente vai chegar, né, quais são os objetivos que a gente quer definir, qual é o perfil do egresso, né. Então, isso a gente está fazendo junto com os docentes e pesquisas também até com as próprias empresas, né, e egressos. Então, já fizemos um grupo focado com egressos, além da pesquisa quantitativa, e os grupos focados com docentes. Então, o que a gente está fazendo atualmente? Traduzindo essas demandas, né, esses feedbacks dos egressos, dos professores, dos alunos, em requisitos. Então, quais são os requisitos que a gente vai incorporar no nosso novo currículo? Para cada um desses stakeholders, né, nós vamos ter requisitos para serem incorporados, né, nesse projeto de modernização. Muito bem, obrigada. Então, agora a gente poderia abrir para perguntas, acho que tem tempo, né? Boa tarde, professor Giovanni, sou da FAC, Cascavel, Paraná, mas para o pessoal da Unicinos, também, se tem mais professores na mesa que se quiserem acrescentar. Primeiramente, obrigado por compartilhar a experiência de vocês. Nós também, uma instituição particular, nós também temos os problemas de implementar o currículo, e não só isso, também, se eu não tenho aluno, eu não tenho verba diretamente associado, então a gente tem essa preocupação com a evasão também. Na Unicinos, que vocês já estão implementando, vocês já passaram por um semestre. Como foi o processo de avaliação com os alunos? Essa avaliação das disciplinas como um todo, e na questão também se teve reprovação, como que a metodologia de avaliação dentro do curso. Como é mesmo teu nome? Tudo bom, Giovanni? Lá no Unicinos a gente adota o sistema de avaliação institucional, onde os alunos são submetidos a um questionário e ele coloca ali a sua opinião. Para esse modelo de graduação específica, a gente colocou 5 perguntas, né, mínimas perguntas. Eles vinham alegando muito aqueles instrumentos longos, né, e repetitivos, aquilo como cansativo. E a gente identificou, então, para esse modelo assim, onde são 5 perguntas extremamente subjetivas e coloca sua opinião sobre o aspecto do professor, sobre o aspecto, qual a contribuição da atividade acadêmica para esse processo de formação inovador. Uma satisfação, inclusive, com as instalações e com a coordenação, e a gente coloca a coordenação como um papel importante dentro desse aspecto de acolhida, de esclarecimento sobre o que é esse modelo. Um ponto principal nós temos currículos anteriores e eles também estão em processo de migração. Eles enxergam ali a proposta da nova graduação como uma coisa atrativa, né? Toda a questão ali do delineamento da trilha para o final, então eles procuram a coordenação como a fonte de suporte e de esclarecimento. Então a avaliação entra nesse processo também de avaliação. Mas são perguntas breves, simples e numa quantidade bem pequena. Não são aqueles questionários longos, mas bem dentro daquele modelo que já está acostumado. Não sei se a Amanda... Sobre as reprovações que tu falaste, sobre as reprovações das disciplinas em si. Bom, é muito comum ver o questionamento da reprovação dele associado ao professor, né? Assim, que o professor fulano de tal... talvez seja o grande protagonista da reprovação dele, mas ao procurar a coordenação também a gente vê, esclarece para ele que algumas disciplinas têm as suas asperezas naturais independente de quem seja o protagonista, né? Ele também tem essa visão. E a gente procura conversar com o professor depois também, no sentido de existem maneiras de aprender, né? Existem maneiras de ensinar também. Então, muito provavelmente, a maneira que o professor adota não atende todo mundo. Mas a gente procura o professor também, procura saber dele qual foi a metodologia que ele usou ao longo do semestre e faz uma junção desses dois feedbacks, né? Ou seja, qual a impressão do aluno e qual a impressão do professor.
E a partir desses resultados, inclusive, a gente começa a tomar uma decisão para o passo seguinte, né, para o semestre que vem seguinte. Uma coisa que não mostrei, mas a gente já está com o segundo semestre rodando também. E os professores, assim, um processo meio que um workshop ou capacitação docente também, a gente já procura esclarecer para eles alguns pontos que no semestre anterior foram negativamente apontados. Eu não sei se é exatamente isso que eu esperava. Só pedir um esclarecimento. Quando vocês fazem as avaliações, elas são perguntas de múltipla escolha ou são perguntas abertas? Nesse último modelo, Antônio, elas são abertas. Elas são perguntas, uma pergunta e um espaço para a resposta, não necessariamente objetivo. Então, próxima pergunta, o Romeu, da FURB, de Blumenau. Bom, boa tarde. Parabéns às apresentações, foram muito boas. A minha pergunta, ela vai muito na direção do que já foi falado aqui. A minha dúvida maior é com relação à questão atitudinal do estudante. Porque quando eu falo em competência, eu trabalhei com isso há 16, 17 anos atrás no Sistema S. Nós implantamos na época, em Santa Catarina, todos os cursos de tecnologia por competência. Eu participei desse grupo, e aí nós trabalhamos uma metodologia realmente, na época, era revolucionária, que fez com que a gente precisasse reorganizar tudo. Desde secretaria, registros de avaliação, enfim, definir as competências, como eu vou avaliar essas competências. E aí vem, essa é a minha pergunta. Como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, avaliar conhecimento é relativamente tranquilo. Isso nós temos bem dominado. Habilidades, a maioria delas também, né? Já que temos na engenharia muito trabalho de laboratório, isso facilita a avaliação de habilidades. Mas quando eu falo de atitudes, né, e aí entra questões ética, enfim, proatividade, trabalho em grupo, enfim, uma série de, digamos assim, atitudes que eu poderia citar. Como é que vocês estão? E aí a pergunta vai para todos, né? Como é que vocês estão pensando nisso? E outra, como vocês vão registrar isso? Um número? Essa é a pergunta. E como é que o estudante vai saber? E os conselhos superiores nas instituições estão preparados? Porque a experiência que eu tive com isso é a seguinte. Enquanto todos são aprovados, é tudo muito bom. O sistema vai vir colocado à prova quando ocorre a primeira reprovação. Porque aí vai recurso para colegiado, conselho de centro, enfim, depende das instâncias de cada instituição, CEP, Consune, não sei quais são os nomes, mas Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, esses conselheiros lá, quando vier um recurso, como é que eles vão trabalhar com isso? Então, acho que tem que haver toda uma... E aí a importância do projeto ser institucional. Porque senão ele está fadado ao insucesso. Mas eu gostaria que vocês colocassem como é que vocês estão trabalhando com isso na instituição. Eu queria agradecer a pergunta, ajuda a gente a refletir. De fato, eu não vou responder, porque é muito difícil mesmo, é uma questão institucional, a gente está realmente numa etapa de construção de tudo isso, mas uma coisa que eu gostaria de comentar é quando uma das oficinas que a gente fez com os professores para falar sobre avaliação de competências, um exemplo que foi dado foi de fazer o bolo, um exemplo muito simples. Então, a tarefa é fazer um bolo. Então, você está desenvolvendo uma competência, fazer um bolo. E aí, no final, você vai provar o bolo, né? O exemplo é muito simples, não é engenharia ambiental, evidentemente. Aí você vê se ficou bom o bolo. Tá bom. Então, isso é um critério. E o outro critério é, por exemplo, como você fez esse bolo? Como é que você buscou essa receita? Você copiou do outro? Você foi no YouTube? Você foi visitar um confeiteiro? Você avaliou no seu projeto de bolo uma sustentabilidade? Você empregou alguém de uma condição que não... Né? Enfim, todo o processo social, econômico, institucional, ambiental, né? de elaborar o bolo. Então, isso teria que ter, sim, isso vai entrar na avaliação, não é o resultado, como ficou, mas como ele foi construído. Então, isso é que a gente também tem que estar dando bastante destaque. Não vou monopolizar aqui, não. Gostaria de complementar, e aí vou falar particularmente da engenharia civil. A engenharia civil, por si só, ela já é heterogênea. Falo em termos de conhecimentos, eu falo até em termos também de linhas formativas.
dentro de cada linha formativa, ainda tem as atividades acadêmicas com viés diferentes, né? Então, tu tem uma disciplina teórico-analítica, e aí tu não pode usar qualquer recurso de avaliação, porque aquele tipo de conteúdo direciona para aquela avaliação. Tu tem uma disciplina que é fundamentalmente prática, criação de portfólios, ou tu precisa de um senso crítico do aluno, porque não existe uma resposta pronta, o que se tem é uma tomada de decisão. Então, acho que essa complexidade, eu concordo com a professora, ela vem, inclusive, como tem uma contribuição da própria característica inerente àquela atividade acadêmica. Então, é difícil tu criar um modelo para avaliar competência quando a própria atividade acadêmica, por si só, já é heterogênea, né? Então, isso acaba sendo um desafio. E a gente vai extrair isso, inclusive, desse primeiro semestre. Nós temos uma disciplina específica de curso, uma de formação de competência de futuro, outra de expressão gráfica, onde cada um tem a sua habilidade, né, de se expressar graficamente, por mais que tu ensine o mesmo conhecimento para todos. E uma disciplina que tem ali um viés de colaboração, onde, nesse caso aqui, vai ser avaliado pela iniciativa. Ou seja, qual a tua iniciativa para colaborar no processo? Então, isso é difícil responder, de fato. A pergunta é, de fato, instigante. Eu só para debater um pouquinho, né, acho que é importante. Quando eu passei por essa experiência, uma das coisas que nós fizemos lá e que amenizou essa questão e que, de certa forma, resolveu, foram as reuniões intermediárias de avaliação. Tipo um conselho de classe, né? Simplificando aqui. Mas se fazia uma entrevista, que poderia ser um conselho, uma reunião do grupo, e se trabalhava, dava feedback ao estudante. Isso é muito trabalhoso, enfim. Mas foi a maneira mais eficiente que nós encontramos e que gerou menos conflito no final. Até que todos compreendessem esse processo, né? Então, se fazia uma avaliação descritiva para cada estudante e se dava o feedback não só no final do processo, isso é o importante. Se dava o feedback no momento para que o estudante ainda pudesse ter a oportunidade de reverter, porque se chega no final e não tem mais o que fazer, de pouco tem valor. Então, essa foi uma solução. Claro que essa solução, como eu disse, ela demanda tempo, horas, né, e estrutura de divisão acadêmica, de disponibilidade de professores, enfim, e de entendimento do processo. Mas amenizou bastante essas questões. E quando se trabalhava com projeto, a gente trabalhou muito com projeto, e aí eu poderia ter um projeto, enfim, a questão dos eixos, né? Se eu faço um eixo longitudinal, se eu trabalho para o semestre, independente da dinâmica, a lógica sempre foi a mesma. Na medida que as coisas não aconteciam a contento, se chamava e se alertava para que houvesse tempo do estudante. Isso reduz também a reprovação e a evasão. É uma maneira que no começo é difícil, porque você precisa estruturar tudo isso, você precisa criar um mecanismo, isso tem que ser estruturado, mas isso ajuda bastante. Desculpa pular a vez aqui, que é só para complementar, para eu tentar contar o caso da PUC lá no Paraná, porque a gente falou em instâncias superiores, as resoluções das avaliações ela já foi modificada, né? Então, assim, já existe uma resolução para avaliação por competência. Essa sua última fala falou de dar o feedback antes, a gente também tenta fazer isso através de avaliações por rubricas, que daí a rubrica ela já dá um auto-feedback daquilo que ele está sendo avaliado, e ele tem a chance de recuperar ao longo do semestre o resultado de aprendizagem que ele não conseguiu alcançar. Então, assim, a gente tem conseguido reduzir um pouco a evasão nesse sentido, e também, daí, no final do semestre, diminui o índice de reprovação. Tá? Mas é algo, assim, não vou negar, estamos encontrando problemas. Tá? Porque como os professores estão se adaptando a esse processo, a forma como eles estão bolando as avaliações, eles têm que tomar o cuidado para não ter uma sobrecarga de trabalho, e também o peso de cada resultado de aprendizagem dentro da disciplina que leva para um elemento competência que depois vai levar para a certificação de uma competência. Tá? Porque aconteceu com uma professora que ela colocou 2 resultados de aprendizagem, um de 70% e outro de 30%. E daí a nossa média passou para 7%. E daí o cara tirou 10 no primeiro resultado de aprendizagem e ele largou a disciplina. Porque ele já tinha passado, no meio do semestre.
E daí, naquele outro resultado de aprendizagem, ele reprovou, e daí só que a gente não tinha como, você não atingiu a competência. Tá, mas... Só fazer para finalizar, para passar para a pergunta do professor Messias, uma coisa que me chamou a atenção agora foi que a gente pode falar de uma coisa óbvia na área de engenharia de produção, que a gente tem produtos e tem processos. A pergunta é, o que é o ensino-aprendizagem? Alguém acha que é um produto? Por que a gente avalia como produto e não como processo? Né? Passar então a pergunta para o professor Messias. Boa tarde a todos, a todas. Na realidade, a minha não é pergunta, não. Tá? Eu quero, assim, né, falar para vocês que estão com o projeto CAPES Fulbright na mão, que é uma jornada, né, de vários anos, com muitos desafios, cada um tem o seu claramente definido, mas desejar para vocês muita energia, muito sucesso, né, na implementação desses projetos, porque é o Brasil que vai ganhar com isso, né, os nossos alunos. Então não tem pergunta, porque na realidade, né, todos nós temos as mais variadas perguntas do mundo e está faltando resposta, né? Então estamos correndo atrás dessas respostas e eu quero só desejar muito sucesso para vocês nessa jornada, nessa empreitada que vocês têm aí pela frente nos próximos anos. E é claro, né, depois vamos encontrar mecanismos, quem sabe usando a Benji, para a gente poder, né, receber de vocês os feedbacks e as contribuições disso. Muito sucesso. Então, não temos perguntas, só tem 3 minutos. Alguém quer fazer uma observação? Caberia mais uma pergunta, talvez? Não? Acho que a gente pode ir para o break, né? Acho que assim não estressa. Obrigado.